E aqui eu só vou combinar. Já deixei preparado. Gente, essa é a nossa proposta de um bolo de cenoura. A receita de Páscoa da Teu Gostinho esse ano é o famoso bolo de cenoura com especiarias, também conhecido como carrot cake ou carrot cake. Enfim, muito gostoso, úmido, saboroso e com uma cobertura que eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho que eu espero que você já esteja inscrito. Se não se inscreveu, clica nesse botão vermelho aqui do lado, se inscreve, dá um joinha nesse vídeo que você vai amar e corre pra receita comigo agora. Tudo pronto para a gente começar o nosso bolo de cenoura com especiarias, também conhecido como carrot cake ou carrot cake, como você queira. Gente, esse bolo ele é muito perfumado, gostoso, delicioso e lembre-se, a lista dos ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Aproveita que vai lá embaixo, tem um botãozinho de joinha, dá um like nesse vídeo que eu sei que você vai amar essa receita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tô te esperando aqui. Já começo inclusive com a minha forma untada apenas com papel manteiga no fundo. Lembrando que se eu tô falando de bolo, eu também estou falando de forno pré-aquecido 180. Enquanto eu misturo os ingredientes, o meu forno ele já está pré-aquecendo. Aqui, gente, eu começo com o açúcar da receita e os ovos. Como a gente está usando o açúcar mascavo, eu sugiro que você peneire esse açúcar, porque o açúcar mascavo ele costuma ficar pedaços e grumos muito grandes. Esses pedaços grandes, eles não dissolvem. Então, se você não peneirar o açúcar, você pode ter pedaços de açúcar dentro do bolo. Então, peneira para que o açúcar ele dissolva por completo. E aqui, eu só vou combinar esses dois ingredientes. Então, vamos lá. Se você quiser, você também pode fazer essa mesma mistura que a gente está fazendo na batedeira, utilizando a pá. Olha, como o açúcar ele tá peneirado, eu não consigo nem mais ver o grumo do açúcar, ele tá bem dissolvido no ovo, e é isso que a gente precisa nesse momento aqui. Agora, gente, eu vou colocar o óleo na receita, só que eu vou colocar e continuo misturando. Se você fizer isso na batedeira, você vai manter a batedeira ligada e vai derramando o óleo aos poucos para ele ir incorporando e emulsificando aqui nessa preparação. Pronto, nesse momento eu já coloco a cenoura, que ela já está previamente ralada. Aqui eu só misturo, tá? Eu também já posso colocar as nozes, elas estão quebradas, elas não estão moídas. Então eu tenho que ter pedaços de nozes para que eles apareçam dentro do bolo. Então eu já coloco as nozes. Eu também estou utilizando passas, e se você quiser, você pode substituir as passas por tâmara. É só você pesar a mesma quantidade e picar as tâmaras um tamanho que não seja muito grande. Leva como referência o tamanho das passas. Nesse momento também eu já vou tirar raspas de laranja. Agora eu vou começar a colocar as especiarias, tá? Então eu já tenho a noz moscada. Sempre que você for utilizar noz moscada na preparação, gente, utiliza noz moscada fresca, ralada na hora. E cuidado com a quantidade, porque noz moscada ela pode tomar o sabor de tudo. Aqui eu tenho o gengibre, a canela. Vou dar uma leve misturada. Já deu para perceber que a gente tem muita coisa aromática e muita coisa que vai deixar esse bolo muito saboroso. A farinha. Gente, o cheiro que tá aqui, vocês não imaginam. Isso aqui, quando estiver assando, vai ser de uma indecência. Cuidado ao incorporar farinha mesmo na mão, porque a gente fala sobre bater farinha na batedeira e bater muito e o bolo ficar embatumado. Isso também pode acontecer com a farinha que a gente incorpora na mão, se a gente fizer muito peso ou bater ela de uma maneira muito vigorosa. Então aqui a gente vai dar uma misturada para que ela realmente dissolva na massa, mas a gente não vai bater essa farinha, porque eu não quero desenvolver o glúten dela. Dá uma olhada nessa massa aqui, negócio diferente já tá aqui. E aqui eu tenho o fermento. Aqui a gente já vai colocar, como a forma já está preparada.
Gente, e aqui a gente tem o bolo prontinho para poder ir pro forno, 180 graus. A gente vai assar entre 40 minutos e 1 hora, vai depender do seu forno. E o que você precisa observar? Primeiro, sua casa ela tem que estar tomada com o cheiro de bolo assado. E segundo, você vai fazer aquele velho teste do palito. A gente vai colocar o palitinho aqui no meio e vai verificar se esse bolo tá assado quando esse palito sair limpinho. E eu volto com ele aqui assado para te mostrar como é que ficou esse resultado. E a gente fazer a finalização dele colocando aquela cobertura gostosa. Nosso bolo já saiu do forno, a gente já tirou. Ele assou por volta de 35, 40 minutos, mas aí você vai fazer sempre o teste do palito. Vai colocar o palitinho, vai tirar, o palito saiu limpo, a casa tá cheirosa, o bolo tá pronto. Enquanto o bolo esfria, a gente já vai fazer a cobertura, mas uma observação muito importante. Essa cobertura, ela não pode ir para o bolo com o bolo quente. O bolo tem que estar completamente frio. Então, como eu já desenformei, já deixei o bolo esfriando, a gente vai adiantar a cobertura, porque na hora que a gente terminar, com certeza ele já vai estar frio. Essa cobertura leva cream cheese, e o fato de usar o cream cheese, gente, você vai ver que delícia vai ficar essa cobertura. Uma coisa muito importante em relação ao uso do cream cheese com o creme de leite fresco. Esse cream cheese, ele tem que estar em temperatura ambiente, e antes de você misturá-lo com o creme de leite fresco, você precisa bater um pouco. Então você sempre vai fazer isso aqui. Se você já fizer isso aqui com uma colher, de uma maneira enérgica, como eu já fiz e já deixei preparado aqui, a gente não vai ter problema em relação à mistura. Se você coloca o cream cheese e o creme de leite, e o cream cheese ele tá muito frio, há uma probabilidade dele separar, dele bater e ele separar todinho. E aí não tem como juntar. Simplesmente você realmente perde a cobertura. Eu já vou colocar tudo na batedeira e vou bater tudo de vez. Então aqui eu já tenho o cream cheese, o açúcar e o creme de leite fresco, que esse tá bastante gelado, porque eu preciso batê-lo gelado. Vamos bater. O creme, do jeito que ele tá aqui, ele vai pra geladeira, porque ele vai firmar um pouquinho mais. É o tempo que o nosso bolo termina de esfriar, eu trago o bolo, o creme, e a gente finaliza e prova esse bolo já. Gente, e o cheiro que tá aqui agora? A cobertura da gente, ela já tá no ponto que a gente precisa para poder fazer o que a gente precisa fazer. E eu vou fazer utilizando uma colher mesmo, porque a gente quer ele bem rústico. Mas eu quero bastante cobertura. E é uma cobertura muito bonita, viu, gente? Ela fica muito brilhosa. Para esse bolo, gente, eu gosto de fazer, de fato, uma quantidade extra, porque eu gosto de servir a fatia com mais cobertura depois, porque quem quiser mais cobertura vai pegando e tudo mais. Se você quiser apenas colocar a cobertura, a parte de cima, você vai dividir a quantidade, a porção que eu estabeleci para poder fazer de cobertura pela metade. E agora, a gente vai colocar um pouco de noz na decoração. Essa noz eu levei ao forno por 5 minutos, tá? Então ela tá uma noz levemente tostadinha. E eu vou colocar também porque eu gosto do contraste. Como a gente utilizou passas, então aqui eu vou ter tanto noz quanto as passas. Como esse bolo ele tem creme de leite fresco, ele tem cream cheese na cobertura, ele precisa ficar na geladeira. Eu só queria de fato fazer um marquinho aqui com as coisas que foram utilizadas dentro do bolo. E agora, gente, é aquele momento que, infelizmente, eu sou obrigado por contrato a fazer isso aqui. É uma coisa que é muito difícil pra mim. Vou provar. Acabei de partir uma noz que eu senti. Gente, ai, que lindinho. Gente, o cheiro. E outra, a umidade da massa. Você já consegue perceber, óbvio que a quantidade de ingredientes que tem aqui e o tipo de ingrediente que tem aqui, ele vai proporcionar pra gente um bolo que ele é úmido, mas ele é um bolo também que ele é levemente mais para pesado do que para um bolo fofinho, fluffy, macio, como se fosse apenas um bolo amanteigado. Ele é super rico de sabor. Eu vou aqui, ó. Super rico. Aqui eu tô vendo todos os ingredientes, eu tô vendo a noz, eu tô vendo as passas, eu vejo a cenoura. O açúcar mascavo, gente. Ai, peguei um pedaço de noz. Nossa, que delícia.
A quantidade de especiarias que a gente colocou nessa receita, ela tá muito equilibrada, porque você consegue sentir todas as especiarias, mas nenhuma tá passando em cima da outra. O bolo, ele não tá só com gosto de canela ou com gosto de gengibre, não, pelo contrário. Tá um bolo muito frutado, muito cenourado. E essa é a nossa proposta de um bolo de cenoura, que é um bolo de cenoura diferente pra gente poder comemorar nossa Páscoa, mas é um bolo de cenoura que a gente também pode fazer em qualquer momento do ano, porque tudo que é gostoso a gente pode fazer em qualquer momento, né? Espero que você tenha adorado essa receita, e se você gostou, já clica aqui nesse botão, dá uma curtida pra gente, que ajuda muito o nosso canal. Não é inscrito? Vai nesse botãozinho vermelho aqui do lado, se inscreve e acompanha a gente para assistir outros vídeos. A gente vai deixar até sugestões aqui do lado para você. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!